Isaías 43, versículo 1, diz assim: Mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Mas eu queria que você ficasse focado hoje no versículo 1. Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Queridos, certamente ao longo da sua vida, você frequentando a igreja ou não, você tendo anos de evangelho ou não, você ouviu por muitas vezes o nome Israel. Israel é um dos nomes mais falados em todo o mundo. Nos jornais de todo o mundo, se você abrir nas páginas internacionais, frequentemente você vai ver o nome Israel. Fora as milhares ou talvez milhões de pessoas em todo o mundo que se chamam Israel. É um nome que cresceu, que se tornou muito forte. Hoje é o nome de um país muito pequeno no Oriente Médio, mas que faz um barulho de gente grande. Não tenha dúvidas que se fala mais de Israel no mundo que do Brasil. Se fala mais de Israel no mundo do que talvez de países europeus como a Espanha, Portugal, até a Itália. Israel, ele chama a atenção do mundo todo o tempo todo. Israel foi fundado na década de 40, mas já se pode chamar de potência militar, está se tornando cada dia mais uma potência econômica. Israel é uma ideia muito forte, é um conceito muito forte. A Bíblia fala de Israel o tempo todo. Israel é o nome mais forte do Antigo Testamento. É o nome do povo que Deus amou, o povo que Deus mais investiu, tratou como filho, o povo de Israel. Israel é o nome mais forte do Antigo Testamento. Israel, na verdade, seria o nome mais forte da Bíblia se não fosse superado por um nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus foi colocado acima de todo nome. Mas abaixo do nome de Jesus, não tenha dúvida, o nome mais forte da Bíblia é Israel. Agora eu te pergunto, quem foi Israel na Bíblia? Você sabe quem foi Israel? Interessante que o povo de Deus, o povo judeu, ele tem 3 grandes patriarcas. 3 homens que as suas vidas e histórias inspiraram e modularam todo o pensamento do povo de Deus, do povo judeu, sendo claro, esse pensamento codificado em leis, esmiuçado em Moisés. Mas os 3 grandes patriarcas, os que dão a base genealógica, a base de fé para o povo judeu, são Abraão, Isaac e Jacó. Desses 3, gente, o pior é Jacó. Abraão é um grande homem. Abraão é um grandíssimo homem. Eu estava lendo esses dias sobre Abraão em Flávio Josefo. Josefo disse que Abraão era um homem encantador em tudo o que fazia. Homem que mesmo antes de andar com Deus era muito respeitado na sua família. Isso é Como é que tem essa informação, pastor? Isso é da tradição judaica. José foi um historiador que escreve com base na tradição que ele recebeu de seus pais, tradição judaica. Então, na tradição deles, Abraão era muito respeitado, antes mesmo de andar com Deus. Quando passou a andar com Deus, melhorou ainda mais. Então, Abraão, antes de ser Abraão, era Abrão. Tinha um A menos no nome dele. Mas o próprio nome Abrão já é muito bom também, gente. Abrão significa pai exaltado. Aí Deus colocou mais um A, ficou Abraão, pai de multidões. Como que fala assim, ó, eu vou pegar esse pai bom, esse pai exaltado, esse grande pai, e vou transformar ele no pai
de grandes multidões. Mas já é um homem bom, sabe? Isaac, uau, é o garoto de ouro, menino que foi gerado em oração, gerado numa longa espera, numa promessa feita a Abraão 25 anos atrás, e quando nasce é um jovem excelente. Isaac, ele deita num altar para seu pai o sacrificar. Gente, pense, Isaac nessa época já era adulto, já era forte, Abraão já é um senhor de idade avançada. Isaac deita no altar, obedecendo seu pai. Isaac casa debaixo da orientação do pai, escolhendo a esposa certa. A esposa dele também é bem escolhida para ele. Abraão e Isaac, irmão, são modelos. Abraão, ele ouviu de Deus certa vez o seguinte, Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. E ele cumpriu isso à risca. Abraão teve caminhos perfeitos. Abraão só vacilou 2 vezes na história bíblica. Quando ele disse, tanto ao rei dos filisteus como ao faraó do Egito, que Sara não era sua esposa, era só sua irmã. E na verdade ele não mentiu. Ele falou assim, olha, quem é essa? Ele falou, é minha irmã. E é verdade isso. Sara era irmã dele. Ele não contou toda a verdade. Olha, é minha irmã, mas também é minha esposa. Ele falou, só é minha irmã. Então, fora esse detalhe, Abraão teve uma vida impecável, gente. Isaac, uau. Você vê que Isaac não tem nem que mudar o nome dele. O nome dele já é dado pelo anjo antes dele nascer. E o menino se chamará Isaac, riso. Ele vai trazer alegria para vocês. Então Abraão e Isaac seriam ideais para Deus pegar um deles e dizer assim, ó, você vai ser o Israel. Em você a nação vai se espelhar. Você vai dar o nome mais importante do Antigo Testamento. Você vai marcar a história sendo Israel. Não. Deus não pega nem Abraão, nem Isaac. Deus pega Jacó. O mais atrapalhado de todos. Jacó, desde o ventre da mãe, já vive um conflito absurdo. Né? Imagina fetos brigando. Já ouviu falar disso, meu irmão? É Jacó. Fetos brigando. Nasce, e quando nasce, os pais dizem, rapaz, isso aí vai ser um trapaceiro, vai passar os outros para trás. E bota o nome dele de Jacó. Há quem defida fala, não, esse nome aí não quer dizer trapaceiro, quer dizer aquele que agarra o calcanhar. E de verdade essa é a raiz do nome Jacó, aquele que agarra. Só que esse nome tanto quer dizer que ele é trapaceiro, que Esaú, no dia que ele é enganado por Jacó, ele fala com o pai dele assim, meu pai, não é à toa que o nome dele é Jacó. 2 vezes me enganou. Ou seja, o nome dele sim está ligado ao engano e à trapaça. E o cara é todo bagunçado, gente. Ele cresce, engana pai, engana irmão, sai de casa fugido porque o irmão quer matar ele. Vai para um lugar, lá é enganado também, vai casar com uma, casar com outra. Tem um monte de filho, o filho bagunça tudo, e o filho mata as pessoas. E uma loucura. E, meu irmão, Jacó é uma bagunça. Aí Deus pega esse cara e diz, você vai ser Israel. Jacó, quando ele chegou no fim da vida dele, em Gênesis 47:9, José, seu filho, e outro. Deus podia pegar José para ser Israel. José é um modelo ideal, mas não tem que ser Jacó. José pega Jacó, já velho, e apresenta a Faraó. E Faraó pergunta, quantos anos você tem, Jacó? Jacó fala, poucos e maus foram os meus anos, não chegaram os anos dos meus pais. Isso Isaac e Abraão. Ou seja, eu não tive uma vida tão gloriosa quanto Isaac e quanto Abraão. Mas ele é quem Deus usa para ser Israel. E Deus passa a Bíblia toda dizendo, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus que ama Israel, que defende Israel. O Deus de Israel. Então, fica a pergunta, por que Jacó? Pergunta, Senhor, por que Jacó, meu irmão? Por que não Abraão? Por que não Isaac? Sabe por quê?
Porque Deus ama fazer uma coisa para glorificar o nome dele. Deus ama transformar. Deus ama transformar. Se ele pega um barro muito fácil de modelar, a glória ia ser menor. Ele pegou um barro duro, um barro difícil, para grande ser a glória dele. Não é isso que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 1? Não são muitos os sábios e dentre vós, não são muitos os nobres, não são muitos os de grandes posses. Porque Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Pega as coisas que não são para confundir as que são. As desprezíveis, para que ninguém se glorie diante dele. Porque dele é a glória. É isso que Paulo ensina. Deus tem prazer, gente, em pegar o que não é e transformar. E eu quero que você entenda isso no texto que nós lemos. Isaías 43, versículo 1. Olha que texto interessante. Diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Eu digo comigo assim: criou Jacó. E que te formou, ó Israel. Diga assim: formou Israel. Está claro aí. Deus criou quem? Jacó. E formou quem? Glória a Deus. É isso aí que Deus quer. Não importa como Deus te criou. Isso aí é o propósito dele. Você não tem culpa de ter nascido assim, meu irmão. Você nasceu como nasceu, foi criado como foi criado, viveu o que viveu. Até então, na sua formação como homem, como mulher, você caiu de paraquedas numa família, não foi nasceu, não podia para nascer aqui, nessa cidade, nesse contexto, tem a genética que eu tenho, e você foi fluindo. Deus te criou assim. Mas como Ele vai te formar é uma outra história. E é aí que nós temos que nos concentrar. O verbo hebraico criou é bara. Nesse texto aí, se você pegar o original, está lá bara. E bara é o mesmo verbo hebraico de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou é trazer à existência. O verbo formar, formou Israel, é o verbo yassa. Yassa significa colocou a mão no barro para formar. É o verbo que vai aparecer lá em Gênesis 2, quando diz que Deus formou o homem do barro. É yassa, Deus colocou a mão. É o verbo do oleiro. O oleiro yassa um vaso. Deus para a terra, a vida. Bara só Deus pode fazer. É um verbo que na Bíblia só Deus pode usá-lo com propriedade. Só Deus pode dizer exista. Todo homem pode transformar o que já é criado, pode até assar, mas só Deus pode dizer bara. Mas aqui Deus fala: eu te bara, eu te criei, Jacó. Mas quando eu coloquei a mão em você, eu te formei, Israel. E sabe o que eu acho legal isso? Porque mostra que Deus não perdeu o controle do processo, sabe? Não, Jacó não surgiu como se fosse uma erva daninha no campo. Para que nasceu essa porcaria aqui? Eu vou ter que arrancar, eu vou ter que dar um jeito. Não, Deus quis. Ele disse: eu vou criar Jacó. Eu vou criar ele assim. Esse menino dentro do ventre vai ser problemático, que vai dar trabalho, para que um dia eu me encontre com ele, lute com ele, quebre ele todo e faça ele um vaso novo. E ele vai ser o exemplo do meu trabalhar na vida das pessoas. O nome Israel, ao contrário do que muitos pensam, não significa príncipe. Eu vou falar isso: Israel significa príncipe. Não, leia lá o texto. Diz assim: nos chamarás Israel, porque como um príncipe lutaste contra Deus e com os homens e prevaleceste. Lutou como um príncipe. Israel não significa príncipe. Isra significa luta, é o Deus. Israel é aquele que luta com Deus, aquele que é confrontado por Deus, aquele que tem encontros face a face com Deus. Como ele disse: uau, esse lugar se chama Peniel, porque eu vi Deus face a face. Ou seja, Israel é aquela pessoa que Deus chama para uma conversa séria.
para tratar com ele. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje é que Deus sabia como você seria desde o momento em que você foi concebido no ventre da sua mãe. Na verdade, era Ele quem te formava lá, quem te bará, quem te criava no ventre da sua mãe. Ele sabia das suas dificuldades, dos seus medos, das suas debilidades, dos seus talentos, das suas virtudes, tudo que você ia receber nessa formação inicial, Deus sabia. Agora, o mais interessante é que Deus tem um projeto de transformação para mim e para a sua vida. E é nesse projeto que tudo muda. O problema é que muitos de nós vivemos a doutrina de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não é verdade? Conheço maridos que falam assim para a mulher, ó, você já me conheceu assim. Né? Não é verdade? Você sabia que eu era assim. E mulheres que falam também para o marido. Isso é mais, quem fala mais é homem rabugento. Mas tem mulher também chata que fala isso. Você já me conheceu assim. Mas você sabia o peixe que estava comprando. Então agora cala a boca. Meu irmão, não, meu irmão. Há um Deus que assa, há um Deus que forma, há um Deus que reforma. E nós só viveremos todo o projeto de Deus quando nós formos transformados. Olhe para mim aqui. O grau da sua experiência com Deus, ele é mensurado no tamanho da sua transformação. Não venha me contar dos seus sonhos maravilhosos, das profecias que você recebeu, dos trabalhos evangelísticos que você fez, da célula que você liderou, das pregações maravilhosas que você pregou, do coral que você regeu, das músicas que você compôs, se você não me mostrar o tamanho da transformação. Essa é a maior obra de Deus em nossas vidas. Era um mentiroso inveterado que não mente mais. É o adúltero que não adultera mais. É o invejoso que não inveja mais. É o que não amava, que agora consegue amar. Era aquele amargurado que perdoa. Era o triste que tem alegria. Era o viciado que está liberto. Era o caloteiro que paga com antecipação agora. Pode dizer amém? É isso aí, meu amado. É esse olhar para você e falar, uau, quem te viu, quem te vê, é nisso que Deus é glorificado. Agora, esse é um processo fácil? Não. Mas Deus gosta de grandes desafios. Olhe para essa pessoa que está vendo você e diga assim, Deus gosta de grandes desafios. Irmão, se fosse fácil, se Deus quisesse moleza, Ele pegava Abraão, irmão. Pregava Isaac. Aí ele pegou Jacó. Ô bicho ruim. Foi a noite toda quebrando Jacó na pancada. Então ele foi a noite toda quebrando Jacó na pancada, meu irmão. Bicho ruim ali, ó. Jacó. Agora ele foi guerreiro. Porque ele podia desistir, dizer, não, chega, eu não aguento não. Se você quer ser abençoado, a bênção que eu tenho para lhe dar agora é essa. Toma sem vergonha. Diga ao seu irmão assim, ó, a bênção que Deus tem para lhe dar é uma pancada, quer? Mas às vezes essa é a maior bênção, gente. Apanhar é uma bênção. Quantas pessoas não são gratas aos pais porque apanharam na infância? Outro dia eu vi um irmão falar assim, rapaz, quando era pequeno, porque ele estava falando sobre roubar essas coisas, quando era pequeno, na primeira vez que eu peguei um boneco de meu primo, que eu levei para casa, minha mãe me quebrou todo. Pronto. Ali, meu querido, nunca mais eu quis saber de pegar nada de ninguém. Foi bom ou não foi? Foi. Agora, se essa surra não veio na infância, quem sabe é tempo de vir agora.
Quem sabe é tempo de você ter um encontro Peniel com Deus para apanhar um pouco e ser transformado. Quem sabe você está tendo atualmente um encontro com Deus porque Deus quer te transformar. Deus não desiste de fazer de você aquilo que Ele pensou e sonhou para você, querido. O projeto que deu para a tua vida, ele é bom, mas ele exige transformação. Deixe de ser Gabriela. Deixe de ser chato, dizer, não, eu não vou ser transformado, eu sou assim. Não, Deus quer transformar. E não tenha uma mentalidade determinista. Deus me fez assim, o que vou fazer da minha vida? Não tem jeito para mim, eu sou assim, eu sou tímido, ou eu sou inseguro, eu sou medroso, eu sou mentiroso, eu sou covarde, eu sou isso, eu sou isso. Queridos, talvez você seja mesmo. Porque às vezes a gente quer ouvir os outros desfazerem nossos defeitos. Não, você não é isso não, você é mesmo. Você é ruim, você é mentiroso, você é invejoso, você é tudo de ruim. Mas o grande lance é que Deus quer te transformar. Essa é a grande bênção. Que Deus quer pegar você e mudar, e transformar. Agora você tem que acreditar que é possível. Pergunta, irmão, você crê em transformação? Você crê mesmo em transformação? Tem gente que não crê, né? Já viu aquela pessoa que não crê em transformação? Vem a pessoa que deixa testemunhar, gente, eu roubava, eu era um ladrão miserável, onde passava eu roubava. Meu irmão está na cadeira assim, ó, a mulher assim, ó, esconde a bolsa. Esconde a bolsa. A outra vem falar assim, irmãos, eu era homossexual, mas Deus me libertou, hoje eu gosto de mulher. Eu falo assim, frutinha, não confio não, hein? Tem gente que não crê, tem gente que não crê. Tem gente que pensa, mas irmão, há um Deus que transforma. Assim diz o Deus que te criou, Jacó, mas que te formou, Israel. Eu te criei, Jacó, eu te criei difícil, trapaceiro, enganador, mas quando eu coloquei a minha mão em você, foi para te transformar. Foi porque não criou, não bara logo Israel. Por que bara Jacó para ir assar Israel? Porque é na transformação que ele é glorificado, querido. É na transformação que ele mostra a graça, a misericórdia, o amor dele, que ele enche o nosso coração de esperança. Eu sempre, quando eu vou dar aula de pregação, eu uso uma das coisas mais fortes que eu falo na aula de pregação, é o meu exemplo, que eu era gago, eu não conseguia conversar nem tete a tete, quanto mais pregar. No telefone era impossível conversar comigo. Parecia que um alienígena teria o telefone, você não entendia nada. O que está acontecendo aí? Ninguém entendia nada quando eu falava ao telefone. Então, Deus tem me transformado. Né? Deus me ajudou a quebrar a timidez, a romper com a insegurança, a melhorar tudo. E tem áreas que ele já... Enfim, a transformação é o que mais estimula as pessoas. Porque não se engane. No fundo, muitos de nós, apesar de estarmos postando no Facebook que somos maravilhosos, lindos, perfumados, cheirosos, os melhores do mundo, estamos dizendo para a gente mesmo, eu não queria ser assim. Eu queria melhorar. Apesar de muitos de nós brigarmos com a esposa, dizemos a ela, com o marido, e eu sou bom, e você quer isso. No fundo, a gente está dizendo, eu não queria ser assim. Quer uma coisa que eu estou lutando para transformar? Ser mais atento, ser mais ligado. Isso me prejudica muitas vezes. E às vezes quando minha esposa fala uma coisa comigo, ela não dá de responder, dizer, não, você também. Mas no fundo eu falo, não é verdade, porque eu sou assim. Não é verdade? E se você tem isso no seu coração, não seja orgulhoso, diga, Deus me transforme. Busque a transformação, busque o tratamento do Senhor, querido. Em Tiago 5,16 fala assim, confessai vossas culpas uns aos outros para que sareis. Não é para ser perdoado não, é para sarar. O sarar é o ser tratado, é ser curado. E Deus quer nos tratar na medida que nós reconhecemos que somos Jacó ainda, em alguma área da vida. A pergunta foi bem clara do anjo, que era o próprio Deus ali,
numa teofania, lutando contra Jacó, ele perguntou: qual é o teu nome? Se ele ficava: não, olha, veja bem, meu nome, me deram o nome aí, Jacó, mas não tem nada a ver comigo. Não, ele falou: sou Jacó mesmo. Porque há anos atrás o pai dele tinha perguntado: quem você é? Ele mentiu: sou Esaú. Agora ele tirou a máscara e falou: sou Jacó. Você só vai ser transformado quando as suas máscaras forem tiradas. Porque a máscara impede a transformação. Enquanto a máscara abre a porta para a gente não é transformado de verdade. Mas quando a máscara cai, que a transformação começa. Então é necessário que você admita quem você é profundamente. Quanto mais profunda essa admissão, essa análise interna, esse sondar do Espírito no nosso coração, maior é a transformação. Davi chega a dizer ao Senhor, no Salmo 139, ele fala assim: Senhor, vê se há em mim caminhos maus que eu não estou vendo, e guia-me pelo caminho correto. Ou seja, eu estou totalmente aberto para ser transformado e criticado e corrigido pelo Senhor, até naquilo que eu não sei que é ruim em mim. Eu quero ser transformado. Eu quero amanhã ter novos hábitos, novas práticas, um caráter renovado, uma vida renovada. Eu estou aberto para transformação. Agora vamos voltar aqui para o texto, gente, para a gente poder já começar a encerrar. O Deus que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Olha para cá. O conceito de remir aqui é justamente esse: eu te resgatei. Remi vem do hebraico Gaal, que significa eu te comprei. Eu paguei o preço por você, eu investi em você. E é justamente isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer investir nas nossas vidas como nós somos. Deus não espera que nós sejamos perfeitos para depois investir. Ele investe na gente como nós somos, com pessoas especiais à nossa volta, com igreja, com conteúdos especiais que chegam ao nosso coração, com uma esposa, um marido. Deus vai investindo na nossa vida, mas o que Ele quer de nós é que nós nos entreguemos a Ele, porque quem é remido se entrega para que Ele faça o que Ele quer. E se Deus puder fazer o que Ele quer na sua vida, meu irmão, se prepara, porque você vai ser tremendamente transformado. Você vai crescer, você vai mudar, você vai se aperfeiçoar, porque Deus é o Deus que não só cria e larga, é o Deus que cria, mas é o Deus que forma e transforma para a glória dEle. Não deixe o determinismo tomar conta do seu coração. Não deixe esse espírito de: não dá, eu já tentei, tente outra vez. Se entregue ao Senhor, não se conforme. Em João capítulo 9 havia um cego, e Jesus passou com os discípulos. Eles perguntaram a Jesus: quem pecou para aquele cego ser assim? Observe que eles não estão preocupados se o cego vai enxergar ou não vai. Eles querem saber por que ele é assim, por que ele é assim. E muitas vezes nós paramos assim: por que eu sou assim? Por que minha vida é assim? Por que eu nasci nessa família? Por quê? Por quê? Mas o Senhor fala para eles: queridos, agora não é o porquê que mais interessa tanto, mas é o para quê. Ele não é assim por causa do pecado, ele é assim para a glória de Deus. Ele foi criado e formado assim para a glória de Deus. Olha que coisa louca, gente. É duro de ouvir isso, mas Deus formou um cego para que um dia Jesus passasse, curasse ele, e nesse cego o seu nome fosse glorificado. Talvez a sua vida tenha sido dura, mas é nessa dureza mesmo, é nesse barro duro que o Senhor quer colocar a mão e fazer uma obra linda, para que todos que vejam digam: uau! De fato há um Deus que transforma, há um Deus que cura, há um Deus que salva, há um Deus que liberta. Agora, se Deus pega a pessoa perfeita, imagina, pessoa perfeitinha, socialmente perfeita, politicamente correta, entra na igreja, seja Jesus, amém. E aí mudou o quê? Não, ele era perfeito mesmo.
Pouca é a glória do Senhor, mas é na transformação radical que ele é glorificado. Por isso que Saulo, ele glorificou muito ao Senhor, porque era um perseguidor, matava crente, agora dá vida pelo Evangelho. Então Deus pega essas coisas loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. E Deus quer pegar você como você é, do seu jeito. E Deus quer colocar a mão em você. Uau! Deus quer colocar a mão dele. Você aceita que a mão do Senhor seja colocada em você? Você não aceita, ele vai colocar mesmo? Deus quer colocar a mão dele em você. Deus quer te amassar, quer te moldar, porque o que mais importa não é como você foi criado, mas como você vai ser formado no Senhor. Israel poderia vir de Abraão, poderia ser Isaac, não. Abraão, esse menino cara é muito bom, bota um asinho nele aí, Abrão virá Abraão. Isaac, deixa ele como está, o menino é bom demais. Mas esse Jacó aí, esse eu vou quebrar tudo. Mas eu vou fazer um vaso para a minha glória, e terá um nome maior que o de Abraão, muito maior que o de Isaac. O vaso que Deus mais exibe na prateleira dele, não é Abraão, não é Isaac, é Israel. É o vaso que ele formou. É como se o Senhor chamasse as nações, chamasse a igreja e falasse assim, ó, olha aqui é Abraão, ó, meu servo, uma bênção para o mundo. Aqui é Isaac, menino de ouro. Mas esse aqui deu trabalho. Esse aí eu quebrei tudo. Isso, eu formei ele todo estranho. Como está lindo aí. Esse meu Israel era Jacó. E assim vai ser na sua vida, em nome de Jesus. E observe que o versículo seguinte, ele descreve um processo de feitura de um vaso de barro. Quando passares pelas águas. Por que quando? Porque não é se passares, é quando. E todo vaso de barro tem que passar na água. Quando for molhado, não vai se afogar, vai ser na medida certa. Depois de molhadinho, de modelado, o vaso vai para o forno. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Vai ser na medida certa. Deus vai fazer o que for preciso para você ser transformado. Porque Ele quer fazer na sua vida uma obra linda. Mas essa obra precisa de transformação. Deus transformou Pedro, transformou Tiago, transformou João. Os homens que andaram com Jesus foram homens transformados. Jesus olhou para eles e falou assim: vocês são pescadores de homens, mas vinde, venham comigo, e eu vos farei pescadores. São pescadores de peixe, mas eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eu vou transformar vocês. Eu vou fazer vocês serem o que vocês não são. E quem quer ser o que ainda não é? Eu quero ser o que eu não sou ainda. Pare de orgulho, querido. Diga, não, eu não queria ser assim. Não, eu estou bem como eu estou. Eu não, tem muita coisa em mim que não está boa. Tem muita coisa que eu não consigo. Mas eu sei que há um Deus poderoso para me transformar. Queira isso para a sua vida. Queira ser transformado. Queira ser liberto. Queira ser mudado. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, Deus quer nos transformar progressivamente. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Diga ao seu irmão assim, ó, eu estou em processo de transformação em você. Pergunte a ele. Eu estou em processo de transformação. O Diogo que você conhece hoje, no final de 2014, não será o mesmo que você verá no final de 2015. Eu estou sendo transformado de glória em glória. Você crê nisso? Aleluia. Porque o Deus que me criou, Diogo como eu era, o Deus que me bará como eu era, Ele quer me assar para que eu viva a perfeita e maravilhosa vontade dEle. E a minha confiança está em Filipenses 1,6, quando Paulo diz: tendo por certo, tenha certeza,
que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Diga de novo ao seu irmão, eu sei que você não gosta de falar com o seu irmão, mas fale que me ajuda a pregar. Diga ao seu irmão, tenha paciência comigo. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está aperfeiçoando. Deus ainda não completou a obra que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Deus está trabalhando. Deus, até o dia, até a consumação dos séculos, meu irmão, se eu estiver vivo, até o arrebatamento, ou até eu morrer, tenha certeza, eu vou crescer cada dia, eu vou mudar cada dia, vou me entregar a cada dia, vou me converter a cada dia, porque eu não quero ser Jacó. Jacó ficou para trás, eu quero ser Israel para a glória de Deus. Você crê nisso? Põe aplaudir ao Senhor porque Ele é maravilhoso. Vamos ficar de pé?